abrir uma porta que vocês nunca abriram, sabe? Vocês estão na casa de um amigo e tem aquelas portas que tem aqueles segredos assim, que tem que puxar, tem que empurrar, tem que levantar. Já viram essas portas? Não tem uma porta assim, né? Você vai tentar de um jeito, não deu, de outro não deu, de outro não deu, até que uma forma que vocês conseguem, puf, a porta abre. Vocês acabaram de ser reforçados. Da próxima vez que vocês quiserem abrir aquela porta, qual das estratégias vocês vão usar? Aqui funcionou, claro. Então, diante daquela porta, naquele contexto, vocês sabem qual é a resposta que funciona. Aquela porta, depois da consequência, passa a controlar aquela resposta especificamente. Esse objeto, depois de várias consequências que vocês tiveram com ele, vocês são capazes de nomear corretamente. O que é isso aqui? Garrafa, né, gente? Talvez algumas pessoas não consigam ainda nomear corretamente. Mas vocês entenderam a ideia. Então, é a consequência que faz com que a gente preste atenção de verdade nos estímulos, tá? Por isso que a motivação, a gente usar reforçador o tempo todo é tão importante. Vamos em frente. Então esse aqui a gente já viu. Reforçamento. Reforçamento, então, é isso que a gente tem falado até agora. Quando a gente dá uma consequência agradável, positiva, bacana, o comportamento tende a ocorrer mais vezes. Então, se a criança vê o brinquedo no chão e ao invés de pedir, me dá o brinquedo ou apontar, começa a chorar e você dá o brinquedo para ela, você acabou de fazer uma grande besteira. Você acabou de reforçar o comportamento de gritar. E agora ele vai ocorrer com mais frequência. A criança vai gritar e chorar mais, porque você reforçou o comportamento dela de chorar e gritar. Você disse, olha, você chorou e gritou, e olha que legal, você conseguiu o que você queria. Então, vai fazer isso mais vezes. Então a gente diz, em termos técnicos, que o reforçador é aquele estímulo que, quando apresentado, aumenta a probabilidade da resposta ocorrer. A gente também pode punir. A gente não usa isso na terapia, fique claro. A gente está descrevendo coisas que acontecem naturalmente. Nós somos punidos o tempo todo. Se a gente não olha por onde a gente anda, a gente pisa em algo que nos machuca. Se a gente não olha por onde a gente... Se a gente não põe o cinto de segurança, a gente bate o carro e se machuca. A punição está aí no mundo. Só estamos descrevendo essa relação. A gente não usa na terapia ABA. Mas se a criança vê um brinquedo no chão e fica gritando, e você dá uma bronca nela e não dá o brinquedo, ela tende a parar de gritar. Só que é uma estratégia horrível de ser usada, a gente não usa, ocorre menos vezes, porque ela tem efeitos colaterais terríveis. O primeiro efeito colateral de você usar a punição é que a criança vai ficar machucada emocionalmente. Quando a gente toma uma bronca, a gente fica machucado emocionalmente. E pior, geralmente quem deu a bronca fica pareado com a própria bronca. Então, o pai que bate muito começa a ser um pai temido. A mãe que briga muito começa a ser uma mãe temida. Se o terapeuta fizer isso, ele vai ser um terapeuta temido. E a gente gosta de usar motivação. Então a gente nunca faria isso. Pode até funcionar a curto prazo, mas a médio e longo prazo é problema. Não é legal. Não funciona, a gente não usa. Simplesmente não usa. Só repetir, se for reforçador é um estímulo que, quando apresentado, aumenta a probabilidade de ocorrência da resposta. Ela se torna mais provável, mais frequente. Outra coisa outra relação possível entre a resposta e a consequência a gente chama de extinção, que é quando simplesmente você deixa de dar o reforçador para a resposta que ocorre. Então, se a criança chora para ganhar o brinquedo ou grita para ganhar o brinquedo e você não dá mais o brinquedo quando ela faz isso, esse comportamento tende a diminuir. O choro tende a diminuir, tá? Porque se algo que a gente faz não dá certo, a gente tende a deixar de fazer isso, concorda? Né? Isso é natural. Continuando no exemplo da porta. Se a gente tenta de uma forma abrir a porta e não funciona, ou seja, a gente não foi reforçado, o reforçamento deixa de acontecer, a gente para de usar aquela estratégia. A mesma coisa com a criança. Se você para de reforçar o comportamento inadequado, ele tende a desaparecer. Mas a extinção, que é simplesmente tirar o reforçador da jogada, também é um procedimento problemático que a gente usa raramente em condições muito específicas. Por quê?
Existe um negócio que a extinção faz o comportamento desaparecer, de fato funciona. Mas tem um negócio que a gente chama de burst, que é um burst da extinção, extinction burst em inglês, que em português seria algo como o boom da extinção. Quando a gente deixa de reforçar um comportamento que era reforçado antes, a primeira coisa que acontece não é ele cair de frequência, é ele aumentar muito de frequência. Então o efeito inicial é o inverso do pretendido. Quando você põe um comportamento em extinção, a primeira coisa que acontece é que ele ocorre mais e mais intenso, de formas diferentes. Porque imaginem vocês na situação, uma coisa que vocês costumavam fazer não funciona mais. Por exemplo, vocês terminaram com o namorado ou namorada de vocês, e vocês sempre que ligavam eram recebidos com "Oi, amor". Agora quando vocês ligam, vocês são recebidos com o sonoro "tu, tu, tu, tu". O que acontece? Vocês começam a variar, se vocês forem ainda meio louquinhos, né? Vocês começam a variar e ligar e mandar carta e mandar e-mail e ligar para o pai do cara e para a mãe da pessoa. Então a gente tende a ter esse extinction burst. A extinção produz essas coisas inadequadas. Agora imagine vocês lidarem com o comportamento de chorar ou até às vezes de se autoagredir aumentado. Não é legal, a gente não usa por conta disso. Então, somente em situações e comportamentos específicos a gente usa extinção. Geralmente o que a gente faz é a extinção junto com outros procedimentos, mas raramente a extinção só. Bom, algumas coisinhas extras sobre o reforçador. O reforçador é o seguinte, gente. Quanto mais imediato, melhor. Quanto mais imediato após a resposta acontecer, melhor. Melhor vai ser o funcionamento dele. Se vocês demorarem muito, vocês podem reforçar um comportamento inapropriado. Ione, por favor, levante-se. Você disse que não é tímida. O que eu vou ganhar? Parabéns. A Ione vai me ensinar a comportamento de imitação. Então você vai fazer uma imitação muito simples, por exemplo, faz igual, e eu vou fazer. Eu vou fazer. Você vai imitar. Eu vou imitar. Então, vocês estão me ouvindo? Não. Da primeira vez, você vai me reforçar imediatamente. Assim que eu fizer o comportamento correto, você vai falar, que legal, Robson, parabéns. Tá? Então, vamos fazer isso. Ok? Então, vai lá. Que difícil. Não consegui acertar. Faz um negócio fácil. Faz um negócio fácil, tá vendo? Isso, muito bem, Robson, né? Isso. Parabéns, né? Parabéns, gente. Parabéns. Agora ela vai fazer o seguinte, ela vai demorar para me reforçar. Então eu vou acertar, você conta até 3 e aí você me reforça. Depois que eu acertar, você conta até 3 e me reforça. Você pode contar em voz alta, tá? Certo? Vamos lá. Muito bem, Robson. Parabéns. O que ela reforçou, gente? Estereotipia. Entendeu? Por isso que a gente tem que reforçar imediatamente. Obrigado, Ione. E a gente pode reforçar não só a estereotipia, mas uma série de comportamentos inadequados. A gente reforça a criança, ela faz o pareamento e em seguida fica olhando para o DVD esperando o reforçador. E a gente reforça. O que a gente ensinou? Que o importante é olhar para o DVD e não para os estímulos. Então o reforçador tem que ser imediato. Outra coisa, um reforçador não reforça para sempre. A gente fica saciado. Tem criança que quando eu vou atender, ela leva uma caixa de coisas legais. Toda hora eu mudo. Hora é DVD, hora é o brinquedinho, hora é carinho, hora é o joguinho. Cada hora é uma coisa para a criança ficar sempre motivada. E terceira coisa, tem muita gente que critica o reforçador, que fala que não é legal, que fica muito robotizado o ensino. Primeiro que não é verdade. O ensino, o reforçador, não vou ficar falando sobre isso porque não é o tema do curso, mas o reforçador é programado para ser retirado e ficar só o reforçador social. Mas mais importante do que isso, para entender, não fomos nós, analistas do comportamento, que inventamos o reforçador. Nós descobrimos que ele está aí no mundo há todo tempo e nós descobrimos como usar isso de forma apropriada, de forma ótima para ensinar. A gente descobriu que a gente pode ensinar rápido e eficientemente usando o reforçador. E a gente usa à perfeição.
Mas nós não criamos isso. Nós não criamos reforçador. Ele está aí o tempo todo. Vocês estão aqui porque vocês têm alguma motivação e vão ser reforçados, espero, pela minha aula, para cumprir essa motivação. Se vocês estão com sede ou fome, vocês vão andar até ali e vão conseguir. Vocês vão ser reforçados por andarem até ali e conseguir o que vocês querem. Quando vocês querem chegar na casa de alguém, pegam um ônibus ou um carro e conseguem chegar na casa de alguém, vocês estão sendo reforçados por esse comportamento ter dado certo, só pelo fato de ter chegado. Se vocês querem sair de uma sala, abrem a porta e conseguem sair, vocês são reforçados a quando quererem sair de uma sala, abrir a porta e conseguir sair. Então o reforçador está aí o tempo todo, o tempo todo. O que a gente faz é usar isso, como eu disse, de uma forma ótima para ensinar. Pode falar. Quanto ao reforçador de guloseimas, você está usando mais o social. É correto, né, utilizar balas, alguma coisa? Olha, eu não gosto, mas eu uso quando precisa. Você tem que imaginar... Como é seu nome? Elismara. Elismara? Você tem que imaginar que às vezes a criança não tem muitos interesses. Então, às vezes, você faz festa e ela não está nem aí. Às vezes você mostra um DVD e ela não está nem aí. Você mostra um brinquedo e ela não está nem aí. Você mostra um joguinho e ela não está nem aí. Se a criança não é reforçada por nada, a não ser por guloseima, é esse que a gente vai usar. Tem que descobrir o que... Tem que descobrir. Para a criança, não para nós. Para ela. Para ela. É ela que tem que estar motivada. Tá? Só que quando a gente usa a guloseima, a gente já usa com prazo para acabar. Eu vou mostrar mais pra frente hoje no curso um procedimento onde a gente consegue fazer com que ela se interesse por novas coisas. Tá? E além de ter um procedimento que faça com que a criança se interesse por novas coisas, a gente também vai tirando gradualmente o reforçador arbitrário, que é o alimento nesse exemplo, e vai mantendo só o social ou natural, que é o próprio aprendizado. Tá? Então a gente usa quando preciso, mas com prazo para acabar. Eu vou voltar mais nesse assunto mais pra frente, tem mais uma coisa que eu quero falar sobre isso. Outra coisa importante, gente, é diferenciar entre forma e função do comportamento, tá? Então, nós, na análise do comportamento, não definimos o comportamento pela forma como ele aparenta, pela forma que ele aparenta, pelo que ele aparenta ser. O que nos importa é para que ele serve, qual é a função desse comportamento. Tá? Então, olha aqui o exemplo. Às vezes a gente tem comportamentos que têm formas diferentes, mas a mesma função. Eu posso sair da sala falando tchau, pessoal, ou posso sair da sala só fazendo assim. Ou posso sair da sala falando muito obrigado, gente, até a próxima. Ou posso sair da sala fazendo assim. Todas essas respostas têm formas bem diferentes, mas possuem a mesma função, que é sair daqui de forma adequada e educada, e vocês não acharem que eu sou mal educado se eu sair sem dar tchau nenhum. Tá? Ou seja, o comportamento pode ter diferentes formas, mas tem a mesma função. Então a gente diz que todas essas formas de dar tchau são um só comportamento. A gente define o comportamento, um conjunto de comportamentos pela função dele. Então, fazer assim, dar tchau, fazer assim na hora de ir embora, para nós é sempre o mesmo comportamento. Dar tchau educadamente. Pode acontecer o oposto também. Comportamentos da mesma forma, que parecem exatamente iguais, podem ter funções diferentes. Vamos pegar outra pessoa aqui. Como é seu nome? Lívia e Ione, vocês duas estão fritas hoje. Olivia, você visita uma amiga sua e ela tem um filho super estudioso na sua concepção. Você chega, o menino está estudando, fazendo resumo, fala, puxa vida, que menino estudioso, né? No dia seguinte você visita uma outra amiga e a história se repete. Está lá o menino dela, estudando, fazendo resumo, compenetrado. Você fala, puxa, minhas amigas só têm filhos estudiosos. Mas você é uma analista do comportamento e fala, não, deixa eu ver o que está por trás disso. Qual é a função desse comportamento de estudar? Você descobre que a primeira amiga que você visitou, o filho dela estuda porque ele sempre estudou. Ele gosta quando a professora fala que ele foi bem. Ele gosta de tirar nota alta. Ele é reforçado naturalmente por isso. Quando você pergunta para sua segunda amiga, você descobre que o filho dela só estuda na véspera da prova, porque ela fala, se você não estudar, você não vai brincar mais no pátio. Você não vai mais poder usar o videogame. Então ele estuda sobre coerção, ele estuda para não tomar bronca.
Os dois estão estudando da mesma forma? Estão se comportando igual? Não. O que nos importa é a função. O primeiro está estudando porque gosta, está estudando para aprender. Essa é a função do comportamento dele. A função do segundo, ele está estudando para não tomar bronca, para não se dar mal. Ou seja, a função é fugir de um problema. Então, as formas são iguais, o comportamento é diferente. A gente não pode confiar muito na forma do comportamento. Sabe aquela mocinha que está andando com o namorado novo e fala para ele assim: ui, tá um frio. Talvez o que ela queira de fato é um abraço, não uma blusa. Então a gente tem que olhar o comportamento pela função dele, não pela forma. Isso é muito importante. Não é toda vez que a criança está chorando, gritando, que ela quer a mesma coisa, tá? A gente tem que olhar caso a caso qual é a função daquele comportamento. Quem quer brincar precisa de um voluntário. Só a Ione não, né, Ione?